Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje será apresentada uma sequência de vídeos sobre o tema funções inorgânicas. Então, nesses vídeos nós estudaremos alguns conceitos iniciais e depois características, nomenclaturas e reações de ácidos, bases, sais e óxidos, que são as funções inorgânicas. Então, dando início aos conceitos iniciais, nós temos dois tipos de substâncias: as inorgânicas e as orgânicas. As inorgânicas são aquelas que se originam no reino mineral, como o solo, a água, o ar, os minérios, os metais, vidro e porcelana. São exemplos de substâncias inorgânicas. Já substâncias orgânicas são aquelas que possuem uma cadeia carbônica. Então, o elemento carbono é obrigatório estar presente em compostos orgânicos. E aí, as substâncias orgânicas podem ser naturais, que são aquelas produzidas por seres vivos, por exemplo, DNA, proteínas, carboidratos, lipídios, celulose, amido e petróleo. Ou as substâncias orgânicas podem ser artificiais, que são aquelas produzidas em laboratórios, como os plásticos, os medicamentos e os defensivos agrícolas, por exemplo. Nas funções inorgânicas, nós estudaremos as substâncias inorgânicas, mas estou apresentando aqui os dois tipos de substâncias para que saibamos dessas diferenças. Quais são as funções químicas inorgânicas que existem? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E quais são as substâncias orgânicas que existem? Dezenas: hidrocarbonetos, álcool, éter, amina, haleto, aldeído, cetona, ácido carboxílicos e outras funções orgânicas. Não é porque as funções inorgânicas estão presentes em menor quantidade que elas são menos importantes. Tanto as funções inorgânicas quanto as orgânicas têm sua devida importância. E como que eu vou identificar se uma função é orgânica ou inorgânica? Se for inorgânica, se é um ácido ou se é uma base? Se for orgânica, se é uma amina, se é um haleto, se é um aldeído? Através da função química. O que é função química? É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas de propriedades funcionais. Então, vai ter uma parte, vai ter um pedacinho na substância, que é o grupo funcional, que vai permitir identificar qual é a substância. Se ela for uma amina, por exemplo, será uma cadeia carbônica, com no final o grupo NH2. Se for um álcool, uma cadeia carbônica, na extremidade o grupo OH. Se for um ácido inorgânico, vai começar com hidrogênio. Então, nós vamos aprender a identificar substâncias. Essa substância é um ácido, essa substância é uma base, essa substância é orgânica, é um álcool, essa substância é uma amina. Só que nesse capítulo o foco será em funções inorgânicas. Então, nós veremos alguns conceitos iniciais. Por exemplo, dissolução ou solubilização. É a mudança do estado de agregação de uma substância, da sua forma sólida, líquida, gasosa, para a forma solúvel. Então, exemplos. Eu tenho sacarose sólida, C12H22O11. É um sólido cristalino. Quando eu acrescentar esse sólido em água, esse sólido vai se dissolver ou solubilizar. Vai passar para a forma aquosa. Não significa que a sacarose estará líquida, mas sim dissolvida em água. Se essa água for evaporada, a sacarose volta para o estado
sólido. Então, eu mudei o estado de agregação de sólido para aquoso, para a forma solúvel. Iodo, I2 é uma substância sólida, só que é insolúvel em água, mas é solúvel em álcool. Então, quando eu acrescentar iodo sólido em álcool, eu terei I2 índice álcool, uma solução alcoólica de iodo. Então, nessa parte subscrita, eu sempre vou colocar o solvente. Se for água, que é a situação mais comum, a substância ficará na forma aquosa. Se for álcool, na forma alcoólica. Eu posso ter outros solventes, acetona, posso ter benzeno, ciclobenzeno e assim por diante. No terceiro exemplo, nós temos o cloreto de sódio sólido, que quando colocado em água vai se dissociar em cátions Na+, aquoso, e Cl- aquoso. Então, é a mudança do estado de agregação do estado sólido para a forma aquosa. E o HCl é um gás que, quando borbulhado em água, vai se ionizar, produzindo íons H+, aquoso, e íon Cl- aquoso. Então, observem que na coluna da esquerda eu tenho substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Eu não tenho nenhum exemplo de líquido aqui. E essas substâncias serão dissolvidas ou solubilizadas em um determinado líquido. Pode ser água, álcool, acetona, benzeno, passando para sua forma aquosa. Nos dois primeiros exemplos, a substância dissolvida é idêntica à substância original. No terceiro exemplo, substâncias dissolvidas são íons. No quarto exemplo também são íons. E na substância original nós temos o NaCl e o HCl. Então, de onde que vem essa diferença? Dos próximos conceitos. Dissociação. O que é dissociar? Dissociar é separar. Então, neste exemplo aqui do NaCl, nós temos um composto iônico. Quando o composto é iônico, metal ligado a metal, nós temos uma rede cristalina. Nessa rede cristalina, os cátions Na+ e Cl- já estão prontos e presos numa rede cristalina. Os cátions e os ânions já existem presos em uma rede cristalina. Quando eu colocar esse cristal de NaCl em água, essa rede cristalina será desfeita e os cátions Na+ e os ânions Cl- passarão para a forma aquosa e ficarão dispersos na solução, que é justamente esse exemplo número 3. Na, metal, cloro a metal, metal ligado a metal, ligação iônica. É um sólido cristalino. Os cátions Na+ e os ânions Cl- já existem, estão presos em uma rede cristalina. Quando eu colocar em água, essa rede cristalina se desfaz e os cátions Na+ e os ânions Cl- ficarão solubilizados ou dissolvidos. Então, o que está acontecendo nesse caso? Uma dissociação, separação dos íons e uma solubilização, porque os íons estão passando para a forma aquosa. No próximo exemplo, nós temos o conceito de ionização. Ionizar é criar íons, formar íons a partir de substâncias neutras. Então, nós teremos exemplos aqui de ácidos. HCl, hidrogênio ligado a metal. Ligação é covalente. Se a ligação é covalente, o HCl não está na forma cristalina. Pelo contrário, ele é um gás. Um gás
em que o hidrogênio e o cloro estão ligados por ligações covalentes. Quando esse gás é borbulhado em água, essa ligação se rompe. Como o cloro é mais eletronegativo, ele vai ficar com um elétron, então dando origem ao H+ e ao Cl-. Foi uma ionização. Esses íons vão se dissolver. Então está acontecendo uma ionização e também uma solubilização ou dissolução. Então, nesse exemplo aqui da sacarose e do iodo, está acontecendo somente dissolução. No exemplo do NaCl, está ocorrendo dissociação, separação dos íons e dissolução. E no quarto exemplo está acontecendo ionização, criação de íons e dissolução. Criando íons e dissolvendo, separando íons e dissolvendo. E nos dois primeiros casos, somente dissolvendo moléculas. Então, são 3 conceitos iniciais para nós estudarmos essas funções inorgânicas: dissolução, dissociação e ionização. Diante desses conceitos, nós poderemos ter 2 tipos de soluções: as soluções moleculares ou não eletrolíticas e as soluções iônicas ou eletrolíticas. Esses termos se referem à natureza das partículas que estão dispersas, espalhadas, dissolvidas aqui na solução. Se as partículas que estão dissolvidas forem neutras, tipo a sacarose, a glicose, o iodo, essa solução não irá conduzir corrente elétrica. Então, partículas dispersas são moléculas, são substâncias neutras. Essa solução não conduz corrente elétrica. Então, eu tenho aqui uma lâmpada, 2 pilhas para alimentar essa lâmpada e o circuito fechado. Se eu quiser que essa lâmpada acenda, eu preciso fechar o circuito. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu fechar o circuito aqui, a lâmpada irá acender. Só que ao invés de fechar o circuito usando fio de cobre, eu vou tentar fechar o circuito usando a solução. Então, a corrente elétrica precisa passar de um fio para o outro. Então, na verdade, essa condução de corrente elétrica pode se dar através de íons, porque corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Pode ser elétrons, podem ser cátions e ânions também. Então, se aqui, por exemplo, for o polo positivo e aqui for o polo negativo, os ânions vão migrar para o polo negativo, porque são negativos, e os cátions vão migrar para o polo negativo, porque são positivos. Como as partículas são neutras, não haverá migração de cargas, não haverá corrente elétrica, a lâmpada vai permanecer apagada. No segundo caso, polo positivo, polo negativo, o solvente, a solução aqui é eletrolítica, nós temos K+ e A-. Os cátions vão migrar para o polo negativo, os ânions vão migrar para o polo positivo, estabelecendo um fluxo ordenado de cargas na forma de cátions e ânions, e essa lâmpada vai acender. Então, soluções iônicas são aquelas que têm íons em solução, ou eletrolíticas conduzem corrente elétrica. Soluções moleculares, as partículas dispersas são moléculas ou não eletrolíticas, não conduzem corrente elétrica. É importante salientar que solução eletrolítica não produz energia elétrica, somente conduz. A fonte geradora, nesse caso, são as pilhas.